Boa noite. Bom, queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite da Montenegro. E, bom, vamos lá. Ele é carioca, 16 anos de Rede Globo, atualmente é diretor-geral da Rede Record, filho de Maria Alice Miranda. Quem vai conversar com a gente hoje é o Edgar Miranda. Bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos lá. Fala, Edgar. Bom, prazer enorme estar recebendo você aqui no nosso evento. Conta pra gente um pouquinho. A sua mãe, a Maria Alice Miranda, foi uma das grandes produtoras de sucesso da Rede Globo, né? Foi a primeira mulher a trabalhar com produção, não é isso? Isso te influenciou na carreira? Conta pra gente como começou tudo isso, todo esse iniciozinho aí de carreira pra gente acompanhar. Com certeza, a minha mãe foi assim, o principal referencial, né? Porque não foi só assim a primeira mulher, como você falou, fez todos os grandes sucessos, assim, eu estava revendo outro dia o IMDb dela, tudo que você possa imaginar, perdão, de bom, em termos de televisão, de Rock Santeiro, Salvador da Pátria e Armação Ilimitada, enfim, todos os programas que você possa imaginar assim, que fizeram um diferencial e fizeram história na televisão, foram produzidos, enfim, por minha mãe e aquela equipe maravilhosa, que era Paulo Biratã, Gonzaga Blota, enfim, uma turma que a gente tem uma saudade incrível aí, né? Que a gente vê que essa turma até hoje nunca foi superada, né? E você acompanhou todo esse processo? Todo, te influenciou pra caramba? Me lembro, hoje eu sou grande amigo do André de Biasi, falei, pô, o cara era meu herói, eu vi a Armação Ilimitada, hoje eu estou na casa dele, eu falo assim, caramba, o cara era o meu super-homem, era o incrível Hulk, era o André de Biasi, Cadu Moliterno, né? E todos, acompanhava muito a Sete, me lembro quando eu fui à cidade cenográfica de Rock Santeiro, vi aquela turma toda lá, Maurício do Vale, né? Grande Maurício do Vale, Cláudia Raia, Ioná Magalhães, Armando Bogos, um ator assim que, né, talvez assim estivesse num nível, se fosse estrangeiro, de um Peter Sellers da vida, um cara que eu nunca vi, eu já era pequeno, falei, que cara é esse? Que cara monstruoso é esse? Então foi um referencial muito grande na minha vida, assim, né, o tempo inteiro vivendo televisão e convivendo com minha mãe, e indo e querendo ver, porque era meio chato, né? Você que chegava lá criança, aí demorava, começava para gravar, falei, que isso, esse tempo todo para fazer uma cena, não é possível, é tão rápido no ar, né? Mas a gente ficava lá e via, e era bacana ver como é que era toda aquela fábrica de sons, como é que funcionava aquilo desde pequeno. Aí você foi fazer faculdade de jornalismo e marketing. Isso. Formou no jornalismo, marketing, e essa direção entrou como nessa história? Na época, na verdade, não existia, né? A faculdade de cinema, na verdade, tinha a UF em Niterói, e que tinha pouquíssimo equipamento, né? Praticamente não tinha equipamento. E tinha a PUC no Rio, que tinha um princípio de cinema, mas que também não era, assim, não era uma faculdade de excelência. O curso de cinema da PUC não era isso. E o jornalismo e o marketing, na verdade, te abria mais o leque, né? Então, assim, parti para jornalismo na PUC, depois fui para o marketing na cidade, acabei finalizando as duas, mas realmente o que me deu o chamado, na verdade, para a história da televisão, na verdade, foi o cinema. Um belo dia, enfim, fui assistir um filme no Paissandu, falecido Paissandu, né? Chamado Gêmeos, Mórbida Semelhança, do David Cronenberg, Jeremy Irons fazendo o papel dos dois irmãos ginecologistas. Quando eu saí daquilo ali, foi um soco na boca do estômago, eu falei, porra, quero fazer isso. É um filme que eu recomendo para todo mundo, acho que talvez dos 10 melhores filmes para mim da minha vida. E esse filme, quando eu saí dali, eu falei assim, mãe, eu quero fazer isso. E aí começou, enfim, o primeiro estágio, né? Primeiro estágio, Pedra sobre Pedra. Pedra sobre com Pedra. Luciana de Carvalho, que foi uma grande referência para você. Não, para mim, assim, a maior foi o dia que eu vi ele trabalhando, falei assim, caramba, porque antigamente toda a decupagem de televisão, né, era muito televisão. E, de repente, eu olho um cara, na época ele era o terceiro diretor,
Falei, pô, esse cara está fazendo cinema, né? Eu falei assim, pô, dá para fazer cinema aqui também, então acho que por aqui dá para a gente ir bem. E aí comecei, e aí vira cachaça. Você começava... Eu vi todos os amigos na época, indo para Itaipava, Búzios, né? E na época a televisão não tinha esse controle todo que hoje em dia tem, com hora extra, era liberado, né? Você chegava, você começava, era de domingo a domingo, não tinha feriado, não tinha... Enfim, acabou o final de semana, acabou tudo, mas era um prazer você estar ali todo dia aprendendo um pouquinho, tanto com ele, com o Blota, com aquela maneira rápida de resolver uma cena. Pô, estava chovendo, temos que gravar agora aqui a cena do banho de sol da protagonista e está chovendo, e o cara resolvia. Paulo Biratã, que era um cara que escalava como ninguém. Então, assim, foi uma sorte, um privilégio estar com aquela turma ali, que foi a turma que fez televisão, né? A turma que criou a televisão, né? Junto com outros gênios aí, Daniel Filho, enfim, a turma inteira, Walter Avancini, que eu tive o prazer de estar junto com eles nesse período. E aí, Pecado Capital, depois Os Maias, presença de Anitta, foi uma série de trabalhos importantes na TV. Os Maias, você voltou a trabalhar com Luiz Fernando de Carvalho, né? E foi um trabalho de época. Como é que é fazer um trabalho de época? É diferente? O que muda na composição dos personagens, dentro da sua criação? Toda a sua referência, você vindo com essa referência de cinema, o que você conseguiu trazer para essa série, por exemplo? Olha, na coisa dos Maias, ainda foi nessa série que eu acabei sendo promovido, no final da série. A série, as pessoas viam, quem lembra aqui, quem viu A Chamada dos Maias, parecia, na verdade, uma grande série da BBC. Eu me lembro que o período que eu acabei ficando em Portugal foi quase de 6 meses. Trabalho de você ver locação, trabalho de composição dos atores, trabalho do figurino. Me lembro da Yuriki Yamazaki, irmã da Tezuka. Ela tinha uma preocupação com cada figurante. Assim, se a anágua que ia por debaixo da saia, quer dizer, a peça íntima da época não fosse de época, ela não liberava o figurante. Me lembro uma gravação que nós fizemos no Campo Pequeno, que é uma praça de touros que tem lá em Lisboa, que eram 5.000 figurantes. E eu me lembro de eu acordar às 2 da manhã, junto, e o Luciano Carvalho também acordou às 2 da manhã, e todo mundo ia lá vestir figurante por figurante. Era um trabalho muito minucioso, é uma coisa que hoje em dia acho que não tem mais como se fazer em televisão, mediante ao tempo, ao custo, ao imediatismo. Não sei se o retorno que teria. Vai ter uma série que, na verdade, apesar de ter sido, acho que, meu melhor trabalho, assim, acho que difícil, assim, o Ibope, na verdade, na época, foi um Ibope até considerado, para os padrões TV Globo, meio que fracasso. Assim, não teve um êxito absurdo, mas a certeza, e é isso que eu falo para todo mundo, assim, né? Aquela coisa do Ibope, né? Ele é a consequência, ele não é a causa. Todo mundo ia deitar com a certeza de ter feito o melhor trabalho da vida. Então, assim, o que deu, tudo bem. Mas, assim, a gente fez o melhor. O que estava ali é o melhor. Você acha essa questão do Ibope importante? Pô, claro que é, né? A gente tem essa importância. Como que isso influencia no seu trabalho, diretamente? Não, hoje em dia, assim, a gente acaba também que a gente ganha em cima do Ibope, né? A gente precisa do Ibope, principalmente na Record, né? A gente não tem aquela zona de conforto, né, de Ibope que a TV Globo tem, né? Qualquer coisa que a TV Globo faça, um Ibope ruim não chega a comprometer com um anunciante, com tudo. Então, assim, na Record a gente tem, o que eu adoro na Record é isso, que é esse clima que cada novela que a gente faz é quase uma equipe de cinema. A gente tem que dar certo para fazer a próxima, e a próxima vai ser melhor. Então, assim, dentro do meu processo é esse, é botar a equipe inteira com sangue nos olhos, assim. E o elenco também, gente, está todo mundo junto, vamos embora, vamos partir para cima, porque tem que dar certo e vai acontecer. Nesse caso dos Maias, especificamente, assim, a preocupação com o Ibope, assim, devido assim, ao grau de exigência, era um trabalho tão complexo, era uma coisa com tanta pompa e circunstância, que eu assim, tinha mais ou menos uma certeza que havia, e o horário também, havia uma possibilidade de não ter uma aceitação total do público. Adoro ter uma história que eu fiquei muito preocupado, na primeira minissérie que você está fazendo, e vai ser promovido a diretor no final, então tem aquela responsabilidade, tudo que você faz, né, está sendo observado.
E aí eu me lembro que um dia me ligaram dizendo assim, pô, Ed, olha, hoje a minissérie deu 8. Falei, porra, 8? Falei, pô, naquela época, né, 2000, né, 2001, 8. Falei, caramba, você foi de lascar, né, morrendo de medo, né, assistente, peguei o telefone, liguei para o Luiz, falei assim, Luiz, e aí, cara, porra, deu 8 hoje. Ele, relaxa, velho, Van Gogh morreu na miséria. Falei, bom, tudo bem. Falei, bom, tudo bem, pensando assim, né? Mas é isso, cara. Era um cara que tem ele tem a certeza do que ele está fazendo, ele tem um domínio de causa muito grande. Assim, ele, para mim, ele, assim, se não fosse brasileiro, não querendo menosprezar os brasileiros, que a gente faz isso muito bem, mas em termos assim de reconhecimento mundial como cinema, Luiz, para mim, está num patamar assim, seria um Bertolucci, um Kurosawa, um Ozu Kobayashi, enfim, um desses grandes mestres assim da estética, né? Enfim. Já que você está falando de cinema, então, já entendi que você é um cinéfilo de carteirinha, já estou sabendo que você tem uma biblioteca com 9.000 filmes e séries na sua casa, um escritório repleto de pôsteres na Record. A referência artística do seu trabalho é sempre baseada no cinema? Você procura sempre ter uma referência das séries, dos filmes? Olha, 9.000 já é mentira, porque a gente sabe que cada separação, a das mulheres leva a metade. Então, na verdade, então, assim, não existem esses 9.000, já é mentira. Já não tem mesmo, assim, já acabaram muitos, assim. Aliás, hoje, minha namorada, que é uma atriz portuguesa, ela traz de Portugal para começar a reabastecer a estante, na verdade, porque a coisa está meio capenga. Mas, assim, é isso mesmo, o referencial, para mim, é o cinema. Assim, até muito pouco tempo atrás, eu tinha até parado de ver novela e falei assim, todo o meu referencial vai ser em cima do cinema. E aconteceu uma coisa muito bacana, em 2 oportunidades. Uma com a Cristiane Friedman, em Chamas da Vida, que a gente teve um bate-bola maravilhoso, que a gente tinha mas muita sequência de ação. E as sequências, assim, todas, assim, dificílimas, assim. Incêndio, quem já gravou, sabe como é que é, toda aquela fumaça tóxica, não sei quantos bujões, eram 70 bujões de gás por dia, e a gente gravando naquela antiga fábrica da Beringer. E eu falei, Cris, vamos pegar o que tem de melhor do referencial hollywoodiano. E a gente pegou, assim, Cortina de Fumaça, Brigada 49, e eram filmes, assim, que tem uma qualidade, uma excelência de realização muito grande. E, olha, vou te falar, assim, não estou aqui dourando a pílula nem minha, nem da Cris, nem da Rede Record, mas o que foi feito ali nunca foi feito em televisão. A gente atingiu um padrão de qualidade naquelas sequências de ação que realmente nunca foi feito. Enfim, ficou uma coisa com uma qualidade, com um preciosismo. Os atores entrando, Rodrigo Faro veio na participação, Léo Brício, todo mundo, Roger Gobet, a turma que estava lá envolvida. Enfim, as pessoas acabavam, quando a gente foi ver o teaser da novela, falaram assim, gente, não ficamos nada a dever a Hollywood. Que bacana. Olha, voltando só um pouquinho, que a gente já vai entrar na sua chegada na Record, né? Você fez presença de Anitta. Uhum. Queria saber o seguinte, até como atriz mesmo, como é o processo de estar trabalhando com uma atriz nova, né, que foi aí o grande trabalho da Mel Lisboa, como é o processo de seleção para a descoberta de um novo ator, de uma nova atriz para um trabalho. No caso desse trabalho foi específico, né? Vocês estavam atrás de uma atriz novata, né? Como é que foi esse processo de encontrar a atriz certa? Como é a preparação nesse caso? Tem uma preparação específica depois que vocês encontraram a Mel? Olha, foi muito, muito difícil. As coisas, assim, foi o trabalho de ator mais difícil que todo mundo, o núcleo na época, eu, Ricardo Avancini. Aliás, queria agradecer muito ao Avancini, que nessa minissérie foi a minha avalizada como diretor. A empresa me avalizou realmente como diretor. Assim, na época, a TV Globo, você tinha que fazer 3 trabalhos diferentes, com 3 diretores de núcleo diferentes, para você ser avalizado diretor. Então, se eu ficasse trabalhando a vida inteira com o Luiz, talvez, não, esse cara só trabalha com o Luiz. E o Avec realmente foi o cara que chegou e me deu essa grande chance lá. Ele, junto com o Ricardo, foram geniais, enfim, me deram uma grande força. Mas esse trabalho foi difícil pelo seguinte, na verdade, não tinha essa obrigação de ter um lançamento, não era assim, não, vamos lançar uma atriz novata.
tinham várias pessoas, o Brasil estava sendo testado, e várias pessoas conhecidas, e acabou que a gente vai fazendo aquela triagem, chegou no final, tinha umas 5 meninas para serem testadas, muitas com muito mais bagagem do que a Mel. E a gente ficou em dúvida entre 3 pessoas, assim, eu não vou citar assim, o nome de outras 2 por questões éticas, mas recebemos um telefonema, o Maneco, Manuel Carlos, né, grande autor, e o Maneco também, que me ajudou também muito nessa fase. O Maneco chegou e falou, olha, sonhei com essa menina, é ela, agora é com vocês. Puxado, isso aí. E ela com experiência, na verdade, ela não tinha experiência nenhuma com televisão. Na verdade, quando a gente conversou com ela, ela tinha feito, acho que com 5 anos de idade, um comercial de iogurte. Então, era isso, a experiência da Mel era essa. E começou um trabalho muito difícil, assim, da gente, todo mundo, assim, num tour de force de todos os diretores, a gente tentando. E óbvio que ela já tinha, enfim, um talento natural, que já tinha, mas tinha uma vontade muito grande que aquela minissérie desse certo, né? E todo mundo muito em cima e não estava ficando 100%. Aliás, assim, a gente estava difícil de atingir até os 70%, porque tinha já um processo de televisão diferente dos Maias, que os Maias a gente teve esse tempo de chegar e você sai para fazer 4 cenas, volta com uma cena e meia, tá linda. Lá a gente já tinha um processo mais televisivo e com uma atriz, né, com uma bagagem assim, muito pequena. Então, a gente começou a tentar, primeiro nós, diretores, diretamente com ela, depois a gente começou um processo de começar a contratar coaches. E, assim, eu acho que todos os coaches do Brasil passaram por ali. E começou a ficar um problema que a gente começou assim, gente, não está do jeito que a gente quer. Ricardo falava, cara, ainda não está do jeito que eu quero, e isso tem que ficar melhor. A gente está vindo depois dos Maias, que veio, né, independente do Ibope, as pessoas tinham noção da qualidade daquele produto, e a gente começou a procurar, e aí começou a bater um desespero uma hora. 3 meses em Vassouras, começou a baixar um desespero, acho que a gente não vai chegar naquele ponto, e um belo dia a gente, se eu não me engano, foi o Luiz Antônio Rocha, produtor de elenco, que deu a ideia, que na época estava querendo ser assistente de direção, e falou assim, vamos tentar a Paloma Riani, que é atriz também e coach, não sei se ela continua fazendo coach hoje em dia, mas sei que é atriz. E a Paloma foi lá e, enfim, atingiu aquele... Não sei se posso falar o ponto G aqui, né? Mas, enfim, mas atingiu lá, acertou lá, enfim. E a partir do momento que a Paloma entrou, a Mel Lisboa virou aquele furacão que foi a presença de Anitta. Agora, já que você falou isso, quero te perguntar aqui. O que você, como diretor, avalia num ator no momento de um teste? Olha, praticamente o teste, assim, até deixa todo mundo muito relaxado, porque naquele teste ali é uma pressão tão grande, a pessoa já está naquele clima todo, a produção pilhada, que, na verdade, assim, quando a gente já recebe aquele pré-videobook do ator, a gente já recebe já todo o currículo dele, a gente já sabe, já viu aquele cara no teatro, já viu o que ele fez anteriormente, ou se for o lançamento, a gente viu, como eu disse agora, o book, você já sabe que aquele cara pode render. E aquele teste, naquela pressão, para mim, realmente, olha, ele vale, assim, na verdade, é quase um registro de câmera. Porque às vezes você conhece a pessoa lindíssima, mas a câmera, às vezes, não é generosa. Acontece isso, né? Às vezes a gente não está num... Então, assim, eu falo... Acontece tudo. Acontece, a pessoa está mal, aconteceu alguma coisa ruim com ela, e aquele dia é o pior dia dela, e você vai julgar a pessoa pelo aquele dia. Não dá. Então, assim, para mim, aquele teste ali, que colocam lá, vão 50 atores para você escolher num dia, na verdade, ele, assim, é muito mais para eu ver como aquela pessoa, ela reage ali, como ela está ali em relação à câmera, se ela também pode ser uma pessoa também, de repente, que não tenha... Isso é válido nesse aspecto. Tem pessoas que não têm esse equilíbrio emocional de chegar ali e encarar aquela roda viva de maquiagem, produz, veste agora, troca aqui, agora põe outro figurino, agora não está bacana. E a pessoa já meio que já trava ali. Mas, assim,
nunca, assim, o talento dela ali dificilmente vai estar sendo avaliado pelo aquele teste de 5 minutos que ela está fazendo ali. Olha, Para é mim, ótimo, né? ótimo saber disso. É muito bom mesmo, porque a gente nunca sabe, né? Em cada teste é uma situação, a avaliação de um diretor diferente, né? E a gente tem ouvido diversas versões dessa pergunta aqui toda segunda-feira com cada diretor. E acho que primeira vez que eu escuto isso de que a gente não é realmente 100% avaliado mesmo nesse momento, né? Não, mas não Então é mesmo, é bom assim, saber. não O é? importante é estar focado, estudar, estar com o texto em cima Tá, e e a relaxar. gente sente, você vê que a pessoa, às vezes, naquele dia está mal, você viu, pô, a pessoa está mal, mas pô, a gente sabe, você vê, todo o currículo, tudo que ela tem para te dar, o que ela já fez, a frase ficou péssima, tudo que ela tem para te dar, né? Ficou um duplo sentido horroroso, foi mal, perdão. Mas ah, ah, eu prefiro chegar e marcar um. Olha, pega o produtor de elenco, o Rancoleta, o Luiz Antônio, vamos chamar aquela menina de novo, chama aquele cara de novo, não estava no melhor dia. A gente sabe que ele pode render mais. Agora vamos lá. Você fez Quinto dos Infernos, Kubanacan, enfim, você trabalhou com núcleos de comédia. Como é trabalhar com elemento de comédia na novela? Isso modifica? Existe uma preparação para isso? Como é para você? Olha, na verdade, assim, a coisa da comédia é dificílimo, né? Acho que, para mim, assim, os grandes atores são os atores de comédia, né? É difícil. Temos aqui o Luiz Guilherme, que está aqui, que trabalhamos juntos aqui no Kubanacan, ele fazendo uma dupla com o Vladimir Brista. Para mim, são dois monstros, assim. Os caras são uma força da natureza, assim. Para mim, não, porque é muito... Para mim, eu já vi grandes atores de comédia fazerem o drama, mas o contrário não dá. Então, acho que a coisa da comédia assim está praticamente 70% ou até mais em cima da escalação. Assim, a direção, é óbvio que ela ajuda e muito. Fui ver agora um filme, há pouco tempo agora, tem um filme nacional, mas não vou citar o nome do filme por questões que vão me arrumar problema depois com o diretor. Mas, assim, o elenco todo muito bom, não um elenco de comediantes, mas a gente via que a direção não colaborava para o contar da piada. Mas, em compensação, os atores estavam tão bem, né? Aí vale a direção de ator, ou então, ou o talento de cada diretora, né? De cada ator, perdão, a gente não vai saber o que aconteceu ali na hora, mas que os atores tinham cenas impagáveis, entendeu? Tinham cenas muito, muito boas. Mas eu acho que é isso, acho que o grande é o timing, né? A piada longa, ela fica ruim, né? E os atores de comédia, assim, têm esse dom de chegar e falar o tempo exato da piada, senão, enfim, acaba que a gente vê que fica longo, fica chato e você olha aquilo ali e diz, para que isso, né? Perde, fica uma coisa meio sem sentido. Na verdade, vocês já se preocupam com isso desde a escalação mesmo, né? E não, Pra que você fundamental, já acho que tenha não adianta você querer trazer, pode ser o melhor ator do mundo, se não é ator de comédia, não adianta que o cara não vai entrar no clima, não vai entrar tem um tempo de comédia que é muito tênue. Se você não consegue aquele tempo, não adianta, você não vai aprender isso em curso nenhum. Acho que quase você já nasce com isso. É difícil fazer, né? Dificílimo. Bom, depois você foi para a Record, né? Prova de Amor, foi a primeira, né? Como é que foi essa transição para a Record? Como é que é começar esse processo de estruturação de uma emissora? Porque você chegou bem no comecinho, né? Uhum. Foi, na verdade, eu tinha sido convidado já 2 vezes anteriormente pelo Erval Rossano. Só que era Record em São Paulo, né? Tudo muito embrionário, né? E você, 16 anos de TV Globo, você como funcionário, né? Assim, comecei minha vida ali, era meu primeiro e único emprego. Eu olhava e falei assim, gente, como é que eu vou sair daqui, largar isso tudo para uma aventura ali dentro da Record? Aí me desculpei umas 2 vezes com o Erval, ele ficou puto, né? Tinha sido assistente dele também, pô, a hora que eu preciso de você, você não aparece aqui, não sei o quê. Mas, quando a Record veio para o Rio de Janeiro, e aí o Avancini me ligou, falou assim, Ed, vem para cá, que a gente tem uma novela bacana, do Thiago Santiago. A Avancini falou, a novela tranquilinha, de tranquilinha não teve nada, foi uma relação violenta, mas enfim. Mas, assim, aí valeu muito a pena pelo seguinte,
quando eu estava na a TV Globo é um local maravilhoso de se trabalhar, né? A nossa Disney, aquele parque todo que a gente vê lá, do Projac, é incrível, um local que... Só que nessa época, quando eu fui para a Record, eu era casado com a Carla, filha do Daniel Filho. E o Daniel sempre foi uma referência para mim. Ele, ouvindo aquelas histórias, né, ótimo, chegava naquele almoço de domingo, que tinha cada história do Daniel que ele contava, que era maravilhosa. Ele contava aquela história que, na época, ele, Boni, Chico Anísio, um dia saíram da Tupi, que era, né, a Globo da época, né, a top da top, e foram para uma que era a quarta colocada no ranking, que era a TV Globo começando. E os caras construíram aquilo, né? Então eu falei assim, gente, pô, tá aí, tô tendo a minha chance, né, de eu chegar e construir também isso, né? Participar da criação, talvez, de um momento único na história da televisão brasileira. Porque acaba, quando, né, um local é muito grande como a TV Globo, né, você, é óbvio que você tem o seu talento reconhecido, tem tudo, mas é muito grande, a fila é muito grande, né? E na Record eu vi essa chance de eu encurtar essa fila, de eu chegar assim, opa, posso chegar agora, mostrar o meu talento vai ser visto rapidamente aqui, ó, vou estar queimando etapas. Então a ideia foi isso, foi criar ali uma nova TV Globo, o surgimento de uma nova potência em termos de televisão. E aí, em 2006, Vidas Opostas, né? Você passou para o cargo de direção geral. Vidas Opostas, que aí foi assim, virou a minha Disney, porque a gente teve essa... Eu sempre gostei muito, com essa história da influência do cinema, de quebrar um pouco da linguagem televisiva. E nessa história do Justiça, que era um programa que eu dirigi na Globo, que era um apêndice do Linha Direta, o Justiça, ele tinha essa coisa que até o Schrader hoje, né, que assumiu esse cargo de direção geral, assim, ó, ele, junto com o Milton Birached, a turma toda, o Ali Camel, eles davam essa liberdade para nós, diretores, de façam o que vocês quiserem. Então, se eu quisesse pegar uma câmera minha de 16mm, fazer, queria pegar uma Super 8, fazer, eu fazia. E se, por um acaso, a empresa não tivesse, não bancasse aquela estrutura, pegava do meu bolso e pegava, e me lembro eu e Fuji, diretor de fotografia hoje na Rede Record, a gente chegar e pagar a revelação na Líder de filme Super 8 do nosso bolso, para a gente fazer, porque a gente queria ver o cinemão ali fazendo. Vidas Opostas, uma novela que era feita em favela. Foi a primeira novela feita em locação, Primeira, né? porque tinha esse postulado, né? Era quase uma regra de televisão que, se você fizesse uma novela feita em favela, seria um fracasso. E Vidas Opostas, do Marcílio, né? Com aquele texto, pô, genial, né? A Vancini assumiu lá, conceituou aquela história toda, a gente foi lá para o Morro, Tavares Bastos, enfim. Quando ele chegou assim, Ed, vou ter que fazer Mutantes, me passou o bastão, aí foi deitar e rolar na sopa, né? Foi muita câmera na mão, muito plano sequência, e a gente tinha uma abertura, porque a novela já passava tarde, então a gente já podia explorar uma coisa mais violenta, já tinha um cheiro meio Tarantino também a novela, tinha uma sexualidade já mais... Me lembro, na época, até uma amigona nossa, Lavínia Vlasak, que estava noiva na época, ela falou assim, Ed, pelo amor de Deus, me liga quando for passar aquela cena que eu tenho que avisar para a família do meu noivo. Era isso. E era sempre na véspera, sexta ou sábado, sempre tinha essa história, né? E aí a gente avisava, mas era assim, era novela que a gente não tinha... isso é muito bacana da Record. Assim, todos os nossos sonhos, tudo que a gente sempre quis ali, sempre nos foi dado. Então era isso, era uma câmera na mão, era época uma linguagem que só se via no 24 horas, aquela coisa de correção, aquela batida de zoom, catou o foco, perdeu, voltou, corrigiu. Uma câmera assim que eu voltei a ver agora também, é óbvio que eu devo ter sido muito influenciado por ele, que o Luiz Fernando usou muito em Subúrbia, que era essa câmera, às vezes está o ator em off, corrige para o outro, vai um Chico... Então, assim, era uma novela que as pessoas viam, me lembro que até tinha coisa que o Caetano Veloso falava na novela, foi uma novela que realmente as pessoas começaram a olhar para a Record com uma outra cara. Você acha que essa questão da violência contribuiu para isso? Para o sucesso da novela? Você já tinha trabalhado com isso, na Injustiça, mas de uma outra forma. E em Vidas Opostas, você falou, mas a gente acabei deitando e rolando e podendo fazer o que eu queria com as câmeras e comecei a pegar mais pesado com a violência. Você acha que isso foi uma não é trouxe porque o pegou pesado, assim. Na verdade, é o seguinte, você chegar e você falar de favela e falar de morro, e você realmente não é nem botar o pé na jaca, é botar a virilha na jaca,
fica de mentira. Entendi. Né? Fica aquele diorama, fica de mentira, fica de brincadeirinha, né? Fica uma coisa, fica fake. Quando a gente foi para a favela, a gente tinha parte do elenco, uma turma que tinha feito Cidade de Deus, né? Que é um filmaço, né? Filmaço. E a gente já tinha aquele referencial ali, os atores com a gente. Se a gente não fizesse para valer, pô, foi para a televisão, agora ficou de mentirinha, né? Botava ali plano contra plano, trilhinho. Não, não era isso. A gente tinha que mostrar realmente a ideia da câmera na mão ali. É o que eu falo, assim, isso até é uma coisa que eu adoro falar, que a câmera, para mim, é uma caneta, né? Você está usando aquilo para você contar uma história. Então, assim, me incomoda muito, quando eu vejo assim, vários trabalhos que tem aí, a má utilização dos periféricos, né? Periféricos, quando eu digo assim, grua, steadicam, trilho, fica uma coisa, às vezes, gratuita. Às vezes você vê lá, tem uma câmera numa grua ali de cima, você pergunta, peraí, tá aí por quê? É o ponto de vista da coruja? Né? Tá, por que está ali? Por que o cara usou isso? Aí colocam 3 atores parados, os atores não fazem nada e colocam um trilho, né, que parece um ferrorama. Aí o trilho vai até o final, aí volta, e os atores falam. Falei, gente, é muito estranho, né? É muito estranho. Você fica olhando aquilo ali, pô, gente, né? Falta assim, é o conhecimento. Hoje eu fico muito. Até todos os meus assistentes, que já foram meus assistentes, foram para a Globo, outros foram promovidos a diretor, e eu vejo assim, tanto no nosso meio de direção como atuação, eu vejo uma falta de preocupação com o estudo. Assim, as pessoas vêm, você fala de uns diretores, de uns atores, as pessoas não sabem realmente o que é. E assim, acaba que virou uma maneira mais fácil, deixou de ser uma profissão e passou a ser um emprego. Então, assim, é uma dificuldade muito grande hoje em dia para eu conseguir um assistente de direção. Assim, eu vejo o assistente que eu fui, o assistente que o Avancini foi, que João Camargo, que Ivan Zettel, isso hoje não existe mais. É uma coisa que é praticamente uma mão de obra que está em extinção. Mas é isso, assim, tem essa preocupação. Voltando à pergunta, me perco, enfim, a viagem, né? Você vai e volta. Mas a história da violência é isso, tinha que ser de verdade. E outra coisa, o horário para a gente é um horário, tipicamente, às 11 horas da noite, 10h30, passou de 10 horas, a dona de casa, a noveleira, não está mais vendo. Então, quem está ali? Está ali o maridão, né, que é acostumado na época, enfim, é o cara que viu o Duro de Matar, o Desejo de Matar, o Bruce Willis, o Charles Bronson, não sei o quê. Então, aquele cara vendo aquela violência, e muito bem feita, porque senão a violência fica mal feita, né? Agora, tinha uma plástica, tinha uma estética a novela. Então, isso era muito bacana, que cativou um público masculino ali, que a turma não perdia, assim, a novela, você chegava em qualquer lugar, eu me lembro o sucesso foi tão grande, que eu me lembro de uma capa do dia, capa ou contra-capa, que era o Heitor Martinez, que fazia o Jackson, o traficante mor, que era assim, ele dá porrada em mulher, ele dá porrada em bandido, ele dá porrada na audiência. A novela foi assim, foi um sucesso, porque transmitiu ali o dia a dia do morro com verdade. Né? Depois teve uma outra, assim, tiveram outras novelas que tentaram, até em outras emissoras, a tentar reproduzir aquilo de uma maneira cenográfica e não conseguiram. Porque a gente estava lá, Tavares Bastos, mesmo recém-ocupada pelo BOPE, e aquilo ali tinha uma adrenalina, uma tensão, aquele clima, aquilo ali ia para o vídeo. Agora, você falou isso do estudo, né, da preparação, até por parte da equipe. Você, como diretor-geral, de que forma você procura conduzir a sua equipe para manter a qualidade do seu trabalho dentro disso? De incentivo a estudar, enfim. Isso é bacana, é você colocar todo mundo para assistir filme. Né? Eu cheguei em Ribeirão do Tempo, era uma novela que aí o Marcílio falou assim, olha, estamos voltando aqui para um realismo fantástico, aí já vem na tua cabeça aquela coisa do rock santeiro, né, que ele, Dias, a turma inteira fizeram brilhantemente. Falei assim, como é que a gente vai abordar isso aqui e explicar para essa turma que a equipe inteira veio de São Paulo, eu estou com 40 anos, essa equipe, essa menina deve ter 22, 23, ela não viu isso, como é que a gente faz isso? Aí é a hora que a gente vai àquela velha videoteca, hoje já capenga, que a gente olha ali e, de repente, olhei ali, puta, falei assim, caramba, David Lynch, Twin Peaks, quem matou Laura Palmer? Cara, vi essa série, me lembrou isso, que me lembrava o colégio, me lembro todo mundo no colégio, quem matou Laura Palmer, não sei o quê. E a novela, perdão, a minissérie era exatamente isso. Uma cidade fictícia, que era Twin Peaks, com os personagens estranhíssimos,
uma trilha sonora também muito, muito, muito sui generis, feita pelo Ângelo Badalamenti, que era genial, que trabalha sempre com o David Lynch. Fotografia na época do Caleb Deschanel, também, que é outro, né, monstro, né? E eu falei assim, como é que eu vou explicar para essas pessoas? Melhor do que eu explicar, vamos botar para eles assistirem. Olha, não deu outra. O tom dos atores, da secretária que fazia, a secretária da delegacia, que era uma menina que fazia o elenco de apoio, ela se preocupou lá em fazer um babyliss para ficar muito parecida com aquilo. A cenografia inteira da novela era inteira copiada de Twin Peaks. A delegacia de Twin Peaks era igual à delegacia de Ribeirão do Tempo. A música, todo aquele jazzinho, era totalmente... Então, assim, é o chupar no bom sentido, né? É você estar copiando uma coisa que é muito boa e que é bom porque acabou que todo mundo que viu aquilo entendeu o que eu queria. E como você tem muita gente num elenco de 70, 80 pessoas, tem horas que você não dá tempo de dar atenção a todo mundo. E nessa hora é que você, quando você dá o referencial, as pessoas sabem, né, tanto em Chamas quanto em Ribeirão, de outras novelas, quando a pessoa tem aquele referencial, a pessoa pega, entendi o que esse cara quer, facilita em muito trabalho. Eu ia perguntar exatamente isso agora, a sua relação com o ator diretamente mesmo. Dentro do seu processo de trabalho, da criação dos personagens com o ator, né? Além dessas referências, você indica os filmes também? Todos assim. Aliás, o que eu gasto de dinheiro com DVD para os atores é impressionante. Agora com Blu-ray vai ficar mais caro ainda, né? Porque eu dou de presente mesmo. Eu dou de presente mesmo, assim. É tão bom quando você pega assim, o Taumaturgo Ferreira, na época, assim, fez brilhantemente a novela Ribeirão do Tempo. 230, 240 capítulos. Falei, caramba, esse cara fica bêbado, 240 capítulos. Isso corre o risco de ser um tiro no pé e a novela ser rumo ao traço, porque é chato, né? A gente pegou na época o referencial do Jeff Bridges, que ele fazia, aquele cantor folk, manguaçado. Cara, o Taumaturgo deu um show, cara. Ele estava o tempo inteiro bêbado. Eu nem lembro, já saí várias vezes com o Tatá à noite, mas não sei se ele sai, se ele bebe. Mas você jurava que o Tatá era um pinguço, que ele estava o tempo inteiro com aquela mareada do bêbado, sem ficar chato, sem enrolar o texto, sem reduzir o ritmo da cena. Cara, era genial, assim. Eu acho que isso funciona muito bem, assim, você chegar e pegar um referencial do que você quer, olha, vê isso aqui, olha, vamos nesse cara. E outra coisa que funciona muito é a função do bom coach, né? Que você chega, tem muita gente boa, né? Tem uns que eu discordo do método, mas tem outros que funcionam e ajudam muito, assim. E principalmente quando tem personagens específicos, assim, numa novela, você pega um bom coach, você contrata ele. A gente tem um cara até na Record que eu acho pouquíssimo usado, que é o Ronaldo, que é um cara que fez estágio e morou um tempo com a Ariane Muschin, do Teatro du Soleil. Então, assim, é um cara que a gente tinha que estar usando, assim, mas... E acho até ele pouco usado. Acho que os atores também solicitam um pouco. Acho que, às vezes, também tem isso. Quem é esse cara que vai me dizer? Não. Às vezes, esse cara é um cara feraço que, né, vem do Teatro du Soleil e está aí só para contribuir. O cara não está afim de chegar e vai te ensinar como você vai fazer, né? Tudo que eu falei, se for para te ensinar, fui eu que escalei errado. Né? Mas ele vai te ajudar e muito. A gente estava lá dentro agora conversando um pouquinho sobre isso. Conta um pouco para a gente sobre essa questão, né? Que você estava falando do diretor que se coloca, né? Que não é dessa forma que você se coloca, vai e faz no lugar do ator. Não. E não é dessa forma. Como você conduz isso? Eu tenho uma frase, assim, quase mandei esculpir na madeira na minha sala, que eu coloco assim, favor não interpretar. Porque, na verdade, assim, para mim, o ator né? Quando ele começa assim, o Taumaturgo Ferreira, ele era o bêbado, né? Humberto Magnani era o delegado. Kubanacan, Luiz Guilherme, Vladimir Brista eram aqueles personagens. Então, assim, se o cara começa a querer interpretar, fica farsesco. Se ele não incorporou, ele não está vivendo aquilo, não vai ser nunca. Não vou ser eu que vou chegar para ele, eu que não tenho nenhum curso de atuação, vou presunçosamente chegar e falar assim, olha, não faz assim. Então, assim, por isso que eu te falo que os DVDs me ajudam muito. Eu, por não ser ator, não ter formação de ator, me ajuda muito eu ver o que eu gosto, assim, vai por aí. E eu acho que quando os atores, assim, tem um cara hoje em dia, que é o Ryan Gosling, para mim, que ele não tem é um cara que é um referencial de bom filme, de bom ator,
qualquer coisa que ele faça é muito, muito bem feito, porque é isso, ele não está interpretando, ele vive aquele cara, ele é aquilo. Naquele momento, durante aquelas 4, 5 semanas de filmagem, ele vai ser aquilo, ele não está interpretando. E sua relação com os autores? Como é essa relação, essa parceria, né, desde o processo de escalação da novela, enfim, decidir toda a ambientação e tudo isso? Como é essa parceria com os autores? Olha, maravilhosa. Assim, posso falar muito de cadeira com a Cristiane Friedman, né, que a gente já trabalhou junto, enfim, Chamas da Vida, e foi uma parceria assim maravilhosa. Daí se deve o sucesso da novela, porque assim, o tempo inteiro, você tem que estar o tempo inteiro batendo essa bola, porque não adianta, não, eu vou seguir por esse caminho aqui e o autor vai por outro. O autor imaginou uma coisa, né? Então, quando ele escreve um capítulo, ele tem toda a noção da história que ele quer contar, até da minutagem daquele capítulo, para aquele capítulo não ficar chato. Então, assim, não adianta... O autor escreveu, tem uma rubrica, Filomena atravessa a praça. E aí, para Filomena atravessa a praça, eu peço grua, Steadicam, Globocop. Não, é Filomena atravessa a praça, Filomena atravessa a praça. Tem que durar 1, 2 minutos, entendeu? Então, assim, a parceria com o autor o tempo inteiro, assim, ela tem que acontecer e é diária. É diária. Você chega, você liga, às vezes o autor escreveu uma cena tal, Marcílio, Cris, olha, Lauro, agora, ultimamente Máscaras, pensei no filme tal, 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 vamos por aí? Vamos. Porque você tem que ter, porque não adianta você chegar também e você imaginou fazer uma coisa e a autora ou o autor imaginou uma coisa muito menor e aí aquilo, por ter um material maravilhoso, que acaba que a gente grava, assim, uma das... Assim, acho que a minha especialidade são as sequências de ação. Você acaba gravando e você fica com aquele pudor depois de cortar, né? E aí o autor imaginou uma coisa muito menor e você faz aquela coisa gigantesca, astronômica, né? Aquela coisa de proporções bíblicas, né? E aí depois voltou, pô, mas podia ter me ligado, né? A gente bate... Então, assim, a minha relação é muito próxima com eles. Tanto com a Cris, quanto com o Marcílio, e agora, dessa última com o Lauro, foi, assim, brilhante. Com o Maneco também, presença de Anitta. Lembro que a gente tinha uma cena difícil lá para fazer, que era um circo, né? A chegada de um circo na cidade, cena dificílima. E bati essa bola com ele, a gente conseguiu acertar essa cena, e foi uma cena muito bacana de ser feito. Eu acho que tem que ser colado. A relação autor-diretor é colada, é quase uma pessoa só, tem que estar todo mundo vendo o mesmo filme. Se cada um começar o bloco do eu só, a coisa desanda. E você falou que a sua especialidade são as cenas de ação. Conta pra gente o que é mais difícil dentro de uma sequência de ação, por exemplo. Qual foi um momento assim da sua carreira de trabalho, ou alguma novela que você encontrou dificuldade em alguma cena? Algum momento mais... Com alguma dificuldade, você se deparou e falou, caramba, como é que eu faço isso? Olha, normalmente não é aquela coisa, né? A dificuldade acaba te ajudando, né? Sempre que eu tive assim, qualquer dificuldade que eu li, assim, falei assim, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Sempre as grandes cenas saíram daí. E toda cena de ação é muito difícil, porque se fazer uma cena de ação ruim é fácil, né? Fazer ela bem feita, como o americano faz, tem essa cartilha aqui. Qual é o grande segredo de uma sequência de ação? É a riqueza de detalhes. Você vê qualquer perseguição banal, já ia falar mal da emissora, mas enfim, de um filme ruim que passe na Band, né? Qualquer cena de perseguição que você tenha de um filme B americano, você vê que tem a riqueza de detalhes. Está lá o pé no acelerador, é o velocímetro, é a cantada de pneu, e tudo isso leva tempo, né? Tudo isso leva tempo, é uma mudança de luz, né? É um posicionamento de câmera. Hoje a gente já tem até uma facilidade maior com isso, porque com esse barateamento de mídia, né, com as Canon 5D, com as GoPro, são câmeras que você coloca mais facilmente, mas antigamente qualquer equigame daquela era um peso, você colocar um grip ali, e cada mudança daquela envolve um eixo novo de luz, né? Então, assim, as sequências de ação são sequências difíceis, para ficarem bem feitas, são difíceis, mas o resultado, né, quando você depois você vê no ar, você fica encantado, né? Assim, em Ribeirão a gente tinha umas sequências tanto de wakeboard quanto de aviação, de paraquedismo, de salto livre, que a gente fez, assim, a gente deitou e rolou na sopa, ficaram lindas, sequências de incêndio em Chamas da Vida, eram lindas, sequências de perseguição de carro em Chamas da Vida, que a gente tinha um clima dos Velozes e Furiosos,
que era o núcleo do Dado Dolabella, cara, era um barato de fazer. Sequência de ação, para mim, eu me sinto meio na Disneylândia. Para mim, é a minha Disney. Fazer a sequência de ação é o meu grande tesão, meu grande prazer. Assim. Então, podemos dizer que, dentro das suas cenas de maior realização artística, você colocaria aí as cenas de Chamas da Vida, por exemplo? Não, aí que não. Isso é engraçado. Assim. Exatamente não. Assim, por exemplo, das grandes cenas assim, que eu coloquei, por exemplo, assim, a morte do Heitor Martinez enforcado em Ribeirão do Tempo, foi uma cena assim, totalmente, assim, mas assim, Buñuel chupadíssimo. E a cena, para mim, assim, outro dia, as pessoas me pararam perguntando daquela cena, e eu falei assim, cara, mas realmente que cena maravilhosa que ficou. Não sei se as pessoas lembram aqui, mas que ele morre lá, enfim, e chega a Iris Bruce, a mãe vai passando por todo mundo, e umas carpideiras, e eu tinha um problema muito grande, porque era uma cena de enforcamento, essa cena não podia ficar violenta. Porque botar lá um cara lá, né, o Heitor de pendurado, língua para fora, aquela coisa, podia, assim, ter uma certa rejeição da família pelo horário da novela que... Falei, cara, como é que eu vou resolver isso, né? E a gente trabalhou a cena inteira nas sombras. A mãe via a cena, toda a reação, a gente sentia a morte do filho através do olhar da mãe, e a gente via estampado em todo aquele casarão colonial que tinha lá na cidade cenográfica, você via a sombra do cara morto, do filho morto, lá de pendurado, ainda passava a amante, assim, que ficava num contraplano com a sombra, uma lindíssima cena. A cena ficou assim, ainda botei, na verdade, a voz da Iris Bruce, ela meio num grito meio mudo, chupadésimo do Poderoso Chefão 3, quando o Al Pacino, né, quando morre a filha, mas, enfim, a gente tem que chupar a coisa boa, né? E foi um cenaço. A cena da morte da Dolabella dentro de estúdio, em Chamas da Vida, foi um outro cenaço também que a gente extraiu também ali, sabe, uma emoção, uma verdade de todo mundo, de todo o elenco, e é difícil, né? Porque quando assim tem muita gente dentro de uma mesma cena, a pessoa morre, aí começa lá, né? Aquela tradicional decupagem de estúdio, reação de todo mundo, pô, fica um saco a cena, pô, a gente já sabe que o cara morreu, que chorou, acaba logo essa merda. Mas não, a gente continua ali, e essa cena especialmente ficou muito, muito boa. Cena da morte do Heitor no colo da Maite Piragibe, em Vidas Opostas, quando o traficante morre. E, pô, teoricamente, eu me lembro que todo mundo, teoricamente, né, o público de novela torceria para ela ficar com o mocinho, né, que era o Léo Rosa. E naquele final ali da novela, a gente conduziu de uma maneira que, apesar do cara ser o sanguinário, ser o traficante, ser o fascínora, quando ele morre no colo dela, muitas pessoas iriam aos prantos, porque o cara morreu. O público estava torcendo, na verdade, para ela ficar com o traficante, né? É muito bom. Então, assim, eu adoro fazer a sequência de ação, né? Mas, assim, na verdade, eu já tive assim, grandes resultados com sequências de drama, que eu mesmo me surpreendi. Impressionante. É difícil você chegar e falar assim, não, olha, Bacana. Prefiro isso ou prefiro... Bacana. Mas você vem com tudo isso pensado para o set? Você chega no set já com isso pensado? Você falou do estudo, né? Mas esse estudo, você usa todo esse conteúdo e deixa criar no momento, ou vai com tudo estudadinho, você é metódico? Não, nem leio os capítulos, é tudo na genialidade mesmo. Mentira, gente. Sem brincadeira, não, brincadeira. Não, assim, na verdade, assim, eu só não engesso. Na verdade, não tem a engessada. Eu não fico assim preso a uma coisa assim. Não, é óbvio que você pega um evento gigantesco e a empresa investiu uma grana, tem 5 mil figurantes, aquela coisa toda. É óbvio que você não pode chegar, não, vou chegar aqui, vou esperar baixar a mediunidade e a coisa acontecer. Não. Você dá uma lida, você tem uma ideia. Só que, na hora, a locação, a luz, te dá zilhões de novidades, que você chega ali na hora, você não pode chegar aí engessado. Não, olha, eu cheguei agora aqui, enfim, às 3h45 eu vou fazer o close da Ju Trevisol. Não vai acontecer. Eu vou chegar, na hora da melhor luz, do melhor contra, a gente vai fazer o close dela. Então, assim, eu não sou assim CDF, não. Dificilmente você vai me chegar... Eu vou chegar, enfim, na hora da gravação com um texto inteiro, decupado, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. Eu leio, estudo, eu sei o que eu vou fazer, mas eu absorvo muito do que o momento ali da gravação me dá. Praticamente é assim que eu chego. Você gosta que o ator proponha? Você recebe bem isso? Olha, não só do ator, mas eu gosto muito do trabalho de equipe, cara. Eu chamo muito a equipe para mim. Eu me lembro quer dizer, eu me lembro não porque eu não era nem nascido na época, mas daquele filme do Fritz Lang, o Vampiro de Düsseldorf,
falava, tinha infanticídio, né, tinha assassinato, e para a época era um tema muito difícil, né, de ser abordado e de ser mostrado. E o Fritz Lang não sabia como mostrar aquele assassinato, né? Ia chegar lá, o assassino encontrava a garotinha, e aí, como é que a gente resolve isso aqui, né? Ia ser um problema e o filme ia atingir uma censura que provavelmente ia levar para o fracasso, né? E chegou a continuista para ele, vem cá, ela não está com um balão na mão? Tá. Então os dois não se encontram? Não pode ter uma troca de olhar dos dois, você corta depois para o balão subindo? E é uma cena genial, e porque ele ouviu a continuista, ele podia falar, minha filha, pô, se mexe no teu, pô, senta aí, anota a roupa e cala a boca e vamos embora. Né, pô, não, e não foi o caso, né? Chegou, ouviu, e é uma cena que é, né, antológica do cinema, né? Tem que se ouvir, tem que aprender a saber ouvir. É óbvio, tem gente chata, né? Tem gente também que chega uma hora que você está, né, né, tem aquelas perguntas, adoro a resposta do Marcílio, né? Chegou uma atriz para ele e falou assim, vem cá, Marcílio, essa personagem, ela trabalha com isso, 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 mas vem cá, ela veio do interior de São Paulo, ela estudou numa escola pública. Eu falei assim, olha, minha filha, não sei, eu comecei a escrever a novela agora aqui em 2011, então, assim, é porque não dá, tem certas coisas que você começa a querer falar da oscilação magnética da asa da borboleta, porra, não tem sentido, né? Vamos para frente, né? Vamos tocar o barco. Agora, você falou bastante de cinema, apaixonado demais, dá para perceber. Ainda não dirigiu um filme. E aí eu estou sabendo que tem aí, né, estão rolando os projetos, está tudo em andamento. Tem. Conta para gente. Isso é difícil, né? Quando a gente trabalha em televisão, principalmente assim naquele período de TV Globo, que a gente não para, né? Então, você acaba uma novela, você mal acabou uma novela, você acabou a Anitta, você já está no Quinto dos Infernos, você já ia fazer o Beijo do Vampiro, e acabou o Beijo do Vampiro, você já está no Justiça, acabou o Justiça Kubanacan, enfim. A gente não tinha tempo de tocar os projetos paralelos, né? Mas agora, sim, chegou a 40 anos, né? Você ama o cinema, você não faz cinema, né? Fica uma coisa meio estranha, né? Você tem que fazer, né? Tem que até para colocar. Parar um tempinho. Não, e até porque é chato, porque assim, eu comecei a ficar, não sei se é porque você vai envelhecendo, você começa a ficar meio chato, né? Você vai ao cinema, pô, que merda, não sei o quê. Então, pô, para de criticar e vai fazer, né? É isso. Então, agora chegou essa hora, agora eu vou fazer. Então, assim, estou com, assim, na verdade, estou com um projeto de cinema muito bem encaminhado, que, na verdade, você nem devia falar, né? Dizem que tem essa coisa que você não deve falar antes, que é mas se você não fala, não, se você não fala, fica parecendo que você é integrante do Big Brother, né? Que sempre tem um projeto, né? Então, a gente deve falar. Na verdade, assim, bom, hoje eu dei uma palhinha aqui na entrada, assim, na verdade, sempre fui fã da Armação Ilimitada, né? E, assim, há uns 2 anos atrás, o André de Biasi falou assim, Edgar, você é o cara que tem que dirigir o filme da Armação. E aí eu falei assim, caramba, olha que responsabilidade, né? Porque, na verdade, é uma coisa que ou você faz uma coisa, né, do caralho, ou então você deixa intocado, né? Não vamos mexer nisso aí, porque para fazer uma merda é melhor não fazer. E a gente começou assim, a ter uma série de problemas, porque, né, eu e André, a gente trabalha na Record, né, a Armação, os direitos são na TV Globo, e a vontade de fazer, e daqui a pouco... Não que ninguém venha a falecer, né? O André não está tão velho assim, nem eu, mas assim, uma hora você tem que fazer, porque até com essa história do canal Viva, teve um ressurgimento das pessoas, da turma mais jovem, que não sabia o que era Armação Ilimitada, despertou essa curiosidade, falei, pô, esses caras foram meus heróis, e, pô, o Cadu também está super afim. Quando eu falei assim, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira que a gente não vá se comprometer com a logomarca Armação Ilimitada, né? E aí a gente começou a procurar uma série de roteiristas, né? A gente começa uma série de roteiristas e assim, e é muito difícil, porque todos os roteiristas da minha faixa etária, todo mundo acabou que tinha um compromisso, né? Muito grande com a série nos anos 80. Então, tudo que a gente acabava vendo ficava sempre aquém da série, né? E aí, cara, um belo dia, cara, a gente já ia entrar agora carnaval e não tinha esse roteiro, e
A gente já quase esquecendo dessa história. Isso é muito engraçado, porque eu vou falar agora aqui, vai ficar até uma coisa meio cabotinho dentro de casa, mas cheguei, minha namorada, que é atriz portuguesa, mas uma brilhante atriz portuguesa, descubro que essa menina tem um dom que escreve bem demais. E ela falou assim, moça, deixa eu escrever aqui, porque se não der certo, pelo menos vira aí um bolo de noivo que a gente pode escrever em ler, pede para o André dar uma olhada, enfim, sem compromisso. E ela conseguiu, cara, escrever um belíssimo roteiro, chamado A Última Aventura, que, para quem viveu o momento dos anos 80, vai estar ali, o Armação Ilimitada. E, para quem não conhece, não tem um compromisso, uma obrigação de conhecer aquilo para curtir aquela história. Então, assim, ficou genial. Enfim, Má, te agradeço de coração, está lindo o roteiro. E a gente vai tocar isso aí. Enfim, agora a gente já está aí com produtora, com distribuição, enfim, isso vai acontecer. Agora aí é o primeiro projetão aí que está bem engatilhado. Que ótimo. E está em pré-produção já a novela na Record? Não. Já. A Cristiane Friedman, né? A próxima Já, você faz na Record. Pode contar para a gente já um pouquinho do projeto? Olha, dá para falar um pouquinho, dá, né? Já tem umas notinhas aí saindo, enfim. Fiquei muito feliz, né? Porque tinha acabado Máscaras, enfim, né? A novela lá que teve lá todo aquele processo conturbado, aquela coisa toda, enfim, que saiu aí na mídia, mas que foi um barato finalizar, assim, grandes amizades, consegui fazer uma sequência, até perguntou de cenas difíceis de ação, gravamos uma sequência com o Jorge Pontual, que eram 3 helicópteros gravando simultaneamente, ele sendo alvejado pela Flavinha Monteiro, e, enfim, uma cena dificílima, no meio da fazenda, enfim, cena complicadíssima, mas, assim, terminamos Máscaras, né, enfim, e eu falei assim, bom, agora vamos ter um tempinho aí, vamos trocar os projetos do cinema, curta, não sei o quê. E aí, seu Marcelo Silva e o Anderson, né, são os nossos lá, diretores artísticos na Record, me chamaram e falaram assim, Edgar, ó, surgiu aí a nova sinopse da Cristiane Friedman e ela quer muito que você dirija. Falei, pô, que bacana. Falei, pô, vamos reeditar aquela parceria boa. Eu estava já meio cotado para uma minissérie bíblica, que eu adoro também, assim, eu sou fã também, todos esses filmes de Ben-Hur, Covardes, adoro também. Ia ser um barato fazer. Quando eu falei assim, cara, uma novela com a Cris, dá para a gente voltar àquela parceria, botar de novo voltando a falar do Ibope, né? Aquele Ibope ali de novo que a gente conseguiu colocar em Chamas da Vida, que eu acho que, se não foi a maior, eu acho que foi a maior, mas a maior média da história da Record. E falei, dá para a gente fazer um trabalho do caramba. E aí ela teve uma primeira sinopse, que era na época quando a Record já estava estabelecendo o segundo horário de novelas, mas aí, enfim, como com a queda do segundo horário, enfim, a novela podia ficar talvez um pouco, não seria nem naif, nem infantil o termo, mas ela não ficaria uma novela para o horário das 10, 10h30, que é o horário que passa o horário da Record, né? E aí ela escreveu uma nova sinopse, já saiu até aí, que se chama Vitória. Porque eu posso falar para vocês de antemão que é uma coisa que nunca foi feita na televisão brasileira. A gente vai vir assim estamos tentando assim uma super viagem também que nunca foi mostrada, países assim locais, assim locações nunca mostradas ainda em televisão, e a própria trama assim tem um ineditismo, tem tudo muito bem amarrado, uma grande trama, tem uma história de amor mesclado com vingança, todos os grandes elementos da dramaturgia, mais engraçado, assim, acho que a gente está trabalhando junto com uma pegada muito cinematográfica, com uma coisa, você vê assim, quando você vê os personagens, você não lembra de ninguém de novela, você lembra de alguém do cinema. Isso eu posso falar, não quero contar mais, porque senão... Mas já vai estar aí, enfim, bombando, vai vir aí depois da novela do Lombardi, que, se Deus quiser, já vai vir um baita sucesso aí, e a gente arremata junto aí. Você falou de Máscaras, né? Que você assumiu do meio para o final da novela, você pegou mais para o finzinho. Como pegar um processo assim, né, já iniciado? Como foi para você entrar para tocar esse barco, né, junto com uma equipe que já estava caminhando? Como foi isso? Olha, no primeiro momento foi difícil, porque o Inácio é um grande amigo meu, né? A gente é amigão, a gente se gosta desde o tempo de TV Globo, então, assim, a situação por si só era muito delicada. Mas eu falei, caramba, eu fui convocado, né? A empresa me chamou, né?
temos que ir para lá. A primeira coisa foi ligar para ele, explicar a situação toda, o que estava acontecendo. E, assim, eu tenho uma coisa, assim, tal qual a sequência de ação, para mim, todo dia, ir gravar é estar indo para a Disney. Eu amo gravar. Eu amo, assim, sou fominha. Então, assim, os outros diretores, assim, normalmente é um diretor geral e de 3 a 4 outros diretores. Eles ficam me pedindo, Ed, para de gravar, deixa eu fazer esse evento, porque eu sou fominha. Eu gosto de pegar tudo para mim, quanto mais difícil o evento, eu quero fazer tudo. Se deixar, enfim, acaba que neguinho fica em casa de férias ganhando. Mas foi isso, eu fui para Máscaras, assim, esqueci qualquer problema, adoro ter uma coisa minha do senso de humor, de estar 24 horas contando piada, eu acho que isso ajudou muito a levantar o astral da equipe, porque tinha muitas pessoas também, amigas do Inácio, que ficaram muito tristes, falei assim, gente, ó, não estou aqui, não passei a perna, não, foi uma situação que aconteceu e vamos aqui tocar esse barco da melhor maneira possível, para a gente acabar todo mundo feliz, e acabava a gravação, vamos tomar o nosso vinho, vamos tomar um chopp, vamos sair com a equipe. E a gente acabou num baita astral a novela, assim, todo mundo felicíssimo. A gente tentei criar umas texturas novas lá, que a gente ficava mexendo, e aí o Lauro também comprou a ideia junto. O Lauro, aliás, foi praticamente assim um pai também nessa parceria que a gente teve, de chegar e me ajudar em tudo, assim, da gente chegar e... Lauro, vamos fazer agora umas sequências assim, e a gente comprar uma sequência de ação bacana. Teve umas sequências também antológicas que a gente fez em Máscaras, muito bacanas, que eram 2 gangues. Ficou uma coisa bem... Ficou máfia, ficou de verdade mesmo. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa boa ali. Então, assim, para mim, foi um prazer ter feito, assim, de maneira alguma. As pessoas falam assim, pô, que roubada, hein? Brincavam comigo, pô, comercial do Dreyer, deu duro, eu tomei um Dreyer. Eu falei, que Dreyer, cara? Tô indo para lá, tô feliz pra caramba. Vamos fazer da melhor maneira possível, vamos nos divertir aqui. Bom, então, para a gente já ir encaminhando aí para o fim, queria saber o seguinte, sonhos Pô, não vai ter aquele profissionais. que tem no Jô, né? Quando vai estar caminhando para o fim. Falei, pô, né? Fala um pouquinho dos seus sonhos profissionais, assim, metas para o futuro, ou futuro próximo, ou alguma coisa que você ainda não realizou profissionalmente que tem vontade de realizar. Olha, assim, na verdade, assim, pô, eu posso dar graças a Deus que aos 40 anos, assim, profissionalmente, assim, não que sempre o melhor trabalho vai ser o próximo, né? Mas você com 40 anos, minha direção também, quando eu fui promovido a diretor, também foi super precoce. E também agora, como diretor-geral, também, eu acho que tiver no mercado, eu sou dos mais novos, enfim. Então, assim, a realização como diretor-geral, para mim, não tem nada a ver com poder, e sim de uma relação minha com poder exercitar e colocar tudo que eu quero, poder conceituar e colocar todos os referenciais que eu tenho de cinema e passar um pouco do que eu aprendi durante esses anos todos assim, para as pessoas e ter essa troca com o elenco e equipe. Então, assim, tudo isso em toda novela minha, todo o trabalho meu eu consigo fazer. Então, assim, eu acabo assim, muito bem resolvido, muito satisfeito com todo o trabalho meu. Agora, é óbvio, como você falou, falta um cinema, né? Quero fazer um dia, olha a pretensão, né? Fazer um Mad Men, fazer um Breaking Bad. São aquelas séries que a gente vê que, da onde os caras tiram esses roteiros, né? Da onde surge isso, né? Que diálogos são aqueles, né? Estava falando outro dia com um amigão meu também, que é o René Belmonte, né? Um grande autor, roteirista nosso, da Record, e que é a coisa da função que a gente também não tem aqui, né? Como é que surgem aqueles diálogos tão geniais, né? no cinema e na série americana? Existe lá a função do dialoguista, né? O cara que ganha só para isso, né? Aí estava lembrando também com o André, na história do Armação Ilimitada, cada personagem era uma pessoa que escrevia. A Zelda Scott, André Beltrão, Passia Travasso escrevia. O André, não sei se era o Nelson Mota, o Cadu era o Daniel Filho, o outro era o Euclides Marinho. Então, assim, cada um escrevia para quê? Então, assim, era difícil você chegar e, assim, não, isso aqui eu vou escrever, isso aqui eu tenho a cena de passagem, vou mandar para embrulhar, né? Não era. Eram umas cenas, assim, cada um era um texto precioso, né? O diálogo era muito bom. Aliás, os dois também, que a gente está falando aqui, assim, outra coisa muito boa de trabalhar com a Cristiane, com o Marcílio e Laura, que são mestres também do diálogo, né? Sabem escrever bem, né? Coisa cai na... Você vê quando o ator realmente é bom, é quando o ator tem uma facilidade em dizer o texto desses autores, né? Agora, você tem tanta referência, né, de todos esses profissionais, né, que já estão
aí no mercado há tanto tempo, fez grandes trabalhos na televisão. O que falta hoje no nosso mercado de teledramaturgia? O que você acha que a gente precisa para melhorar? Qual a sua opinião mesmo sobre Olha, isso? eu acho que é isso. Eu acho que, assim, seriados, eu acho que a gente não tem, assim, eu acho que eu nunca vi nada, assim, nenhum seriado nosso nacional grandioso. Acho que falta a grande série brasileira. Eu não vi nenhum, não me lembro agora, posso estar até sendo aqui, né, cometendo um equívoco, mas eu não me lembro de nenhuma série que eu falei, não, por essa série realmente, puta, é do caralho, aquela carpintaria americana. Não tem, e uma coisa que a gente não tem, eu não sei nem se a gente vai ter, mas uma vez até o Carlos Lombardi, outro também, né, incrível, assim, né, eram dois, um autor que é dificílimo de dizer o texto, Luiz Guilherme, Vlad, Daniel Boaventura falavam muito bem, caíam bem na embocadura deles, o texto deles, dos dois, assim, é impressionante. Mas o Lombardi falava assim, pô, Edgar, o grande autor que vai dar o pulo do gato na teledramaturgia brasileira, obrigado, vai ser o cara que escreveu o primeiro sitcom nacional. E eu acho que até hoje nunca ninguém escreveu o sitcom nacional, né? A gente não tem um Friends aqui, a gente nunca teve, né, nenhuma série, nenhum ER, né? E o americano já faz isso há tanto tempo e a gente não tem essa mão, né? A mão para isso, né? Pode ser que alguém um dia, né, escreva. Aí, Renê, está na hora de Quem escrever. sabe a Hein? parceria com o Renê. Bom, vamos para a caixinha. A caixinha é o seguinte, são perguntas da internet, né? Que o público da internet fez. Fala internet, você tem essa relação com a internet? Porque a gente está com né, hoje em dia a arte está tão informatizada, tecnológica. Você acha que essa integração do público através da internet, das redes sociais, é bacana para o trabalho? Dá uma resposta? Olha, acho que dá, né? Um termômetro bom, acho válido, mas, ao mesmo tempo, eu acho perigoso, porque estava até falando isso em relação, como a gente já falou de comédia aqui, falar um pouco de humor, né? Na minha época, moleque, né? Tinha lá o da Poltrona, o Didi, né? Chico Anísio, o Jô Soares, eram os grandes gênios, né? E tinha, me lembro, assim, um pouco mais, já mais velho, o Bruno Mazeu sendo uma grande referência. Assim, pô, esse cara escreve texto para o pai, né? Com 10 anos de idade, né? Ele escreve umas sketches lá para o Chico City, aquela coisa. Depois, com 14, já escrevia para a escolinha. E o Bruno sempre teve uma coisa meio de gêniozinho mesmo, sempre escrevia. Aí, hoje em dia, cara, começa a reparar, todo mundo é engraçado, cara. Assim, começa o festival, todo mundo tem stand-up, você vai para o YouTube, assim, é um monte de programa, aí você pega, assim, daqueles 50 programas postados, 3 são mais ou menos, mas aí, por estarem na internet, primeiro, as mídias baratearam. Então, antigamente, você, para alugar uma câmera, era uma fortuna. Hoje em dia, você compra uma câmera, né, por um preço bem razoável. Então, hoje em dia, qualquer um filma qualquer coisa e coloca na internet e tem lá 1 milhão de acessos. E amanhã já tem estatuto de gênio. Então, eu quero saber, assim, até que ponto, até quando isso vai durar, né? Se vão durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque eu acho que hoje em dia eu fico preocupado. Eu acho que hoje em dia tem muita enganação. É importante, mas, né? É importante, mas, ao mesmo tempo, assim, avaliza o mediano, o medíocre no sentido de mediano. Não estou falando medíocre de ser totalmente ruim, não. Medíocre no sentido de médio mesmo. Vamos lá. Essas perguntas, pode ser que saia alguma perguntinha que a gente já tenha respondido, tudo mais, mas vamos lê-las. Da Ana Carolina Oliveira, estudante da CAU. Qual você considera o maior desafio durante todos esses anos de profissão? Qual foi o trabalho que mais te marcou? Bom, mais ou menos. Com certeza, exatamente, com certeza. O maior desafio, na verdade, foi essa história foi fazer os Maias, né? Porque era um produto que tinha já sabia-se que existia um grau de exigência muito grande, um investimento muito grande financeiro por parte da emissora. E voltar a trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho, né? Que era uma coisa assim que eu sabia que eu estava naquela eminência de virar diretor. Já era um assistente de direção tarimbado e estava naquele momento. E, ao mesmo tempo, para mim, uma resposta negativa dele, né? Assim, eu sou tiete mesmo do cara, não tem jeito. Uma resposta negativa dele,
para mim, poderia assim, influir diretamente de eu me falar assim, não, olha, eu realmente não nasci para ser diretor. Quando eu tive esse aval dele, falei assim, não, olha, é isso que eu quero ser esse cara. E, assim, para mim foi decisivo, foi talvez o momento mais importante, assim, da minha carreira, assim, foi quando eu vi ele me colocando para dirigir, falei assim, cara, vai fundo que... Márcia Diniz, pedagoga. Você dirigiu e fez assistência de direção em diferentes tramas, a exemplo de Vidas Opostas, Kubanacan, Presença de Anitta. Que pontos igualam e quais são os que mais se diferenciam na direção de novelas tão diferentes? Bom, vou ver se eu entendi. Acho que ela está perguntando, na verdade, a diferença entre você dirigir uma novela e uma minissérie. Acho que sim. Eu acho que é por aí. Não, é óbvio, você chega em minissérie, normalmente, hoje em dia até menos, mas o tempo de realização de uma cena, o tempo de preparação de uma luz, o tempo que você tem para ensaiar com o ator, não ficou bom? Tudo bem, vamos de novo, chama, libera a equipe, conversa com o ator, vamos por aqui, vai por ali, o tom é esse, a gente pode fazer menos, né? Você consegue ter um trabalho mais artesanal na minissérie. Novela você chega, hoje em dia nem tanto, mas antigamente você pegava estúdios com 40 cenas por dia, você vai escolher 2 ou 3 para marcar um gol e o restante vai embora, senão você não fecha o plano, né? Então é isso, o trabalho de novela é um trabalho mais industrial. E eu acho que o de minissérie, com certeza, é mais artesanal. Fernando José, estudante de cinema da PUC. Que conselhos você daria a um estudante de cinema que almeja seguir os caminhos da direção? Há algo que você considera indispensável na formação do profissional? Olha, eu acho que para mim fundamental, que para mim foi decisivo, assim, assistam muitos filmes, assim, basicamente assim, essa história de cinema para mim foi o diferencial quando eu vejo assim, quando eu começo a conversar com o diretor, que eu vejo que ele é inferior a mim, é óbvio, existe a coisa do talento, né? Tem umas coisas que são muito engraçadas, eu brincava assim, essa história que eu achava que eu já tinha nascido, que antes de eu nascer tinha vindo uma câmera, né? Só que eu falei assim, não pode ter sido isso, porque em 72 as câmeras não eram tão portáteis, né? Coitada da minha mãe, né? Mas aí, enfim, a gente chegou assim, e é isso, acho que basicamente quando eu vejo um diretor assim, que eu consiga, que eu bato um papo com o cara, eu vejo que o cara, pô, esse cara não entendeu nada do que eu falei, eu acho que é o referencial de filmes. Eu acho que basicamente é isso. É muito cinema, muito teatro, lê muito, eu me lembro, eu sou fã do cinema oriental, né? Para mim, assim, são os grandes cineastas, assim, os orientais, eu já falei, Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, Kobayashi, todos eles eram formados também em belas artes, né? E quando eu quis pegar essa coisa da estética do Luiz Fernando, ele chegou e, de presente, me lembro até hoje, na FENAC de Lisboa, comprou assim uns 3 ou 4 livros do Kenji Mizoguchi, e me deu de presente, falou assim, cara, lê isso aí, bebe na fonte. É isso, é ler muito, e muito cinema é básico, né? Parece que é uma coisa idiota que eu estou falando, mas as pessoas não vão. Tem vários assistentes que eu falava de qualquer filme um pouquinho mais antigo, você passava, você já ia para os anos 70, você ia citar um Apocalipse Sinal, opa, já caía fora. E é isso, é ler muito, e é teatro também, até uma falha minha, que eu falo assim, eu tinha um baita preconceito, né? Eu, particularmente, assim, tinha uma coisa de, praticamente, assim, falava em teatro, pô, era que nem jogar balde d'água, ficava tenso, né? Era uma coisa... Mas, hoje em dia, assim, eu vou te falar, eu não deixo de assistir, pelo menos, assim, umas 5 peças por mês, vou lá ver. Acho que o nosso teatro melhorou muito. Eu acho que a gente deu uma modernizada, acho que tinha uma coisa antigamente muito do teatrão, tudo muito impostado, e que você chegava, quando você ia para Nova York, você ia assistir qualquer coisa lá fora. Me lembro de eu ter assistido Salomé, a leitura, que era com Al Pacino, Diane Wiest, a Mary Stuart Masterson, e tinha um cara que é genial, que ele fez o Fargo, agora não lembro o nome dele, agora falhou aqui a memória. Mas, enfim, era Salomé, a leitura, e você via o Al Pacino literalmente lendo, como a gente está conversando aqui agora, que é um bate-papo assim,
não tinha impostação, não tinha aquela coisa, parece que o último cara da última fila é surdo, eu tenho que gritar para ele ouvir, ficava tudo muito... Então, isso me incomodava muito no teatro aqui. Aí, um dia, foi até uma turma de produtores de elenco, me chamaram para ver os 7 afluentes do Rio Ota. E aí eu falei assim, e aí? Já me preocupava, né? Falou assim, quanto tempo de peça, né? Falei assim, o cara vai falar 1h e 15. Falei assim, 5h30. Eu falei, o quê? Falei, porra, 5? Falei, cara, não vai dar, não vai assistir. E, olha, foram dos melhores espetáculos, assim, nem espetáculos, assim, das melhores coisas que eu já vi na minha vida. É impressionante, é um trabalho, uma coisa, a relação de... Tem muita coisa de áudio e vídeo também, mas o trabalho dos atores é impecável. Na época da direção da Monique Gardenberg, é um trabalho, assim, absurdo, assim, genial, mostrando que a gente pode ter um teatro moderno, né? Pô, a Riane Muschini faz isso com o Teatro Soleil. É um teatro extremamente moderno, que os atores todos atuam, iluminam, fazem contrarregragem. É um trabalho, assim, muito, apesar dela já ter quase 80 anos de idade, parece que é uma jovem diretora que está montando uma peça ali, impressionante. Carla Santos, estudante da Cal. É muito diferente dirigir novela na Rede Globo e agora na Record? Olha, eu vou te falar, basicamente não tem, assim... eu nunca senti diferença nenhuma. Em ambos os lugares, assim, tudo que eu sonhei, assim, eu sempre tive. São 2 grandes emissoras, né? Obviamente, a gente está falando da Rede Globo com 50 anos, a Record com 5, né? Então, assim, é óbvio, né? Como com 5 anos de idade, você é uma criança, você tem ainda, assim, você ainda comete alguns erros, né? Já a TV Globo com 50, a margem de erro diminui. Mas, assim, nada, assim, na Record, assim, eu posso falar assim, olha, não me foi negado isso, eu queria fazer assim, assim, assado, não me deram fulano, beltrano. Não. Tudo, assim, até uma frase que eu adoro falar, em Ribeirão do Tempo, se eu tivesse que montar ou na Record, ou na Globo, qualquer emissora, eu teria feito exatamente com o mesmo elenco. Assim, todos os trabalhos assim que a gente chega... olha, agora, a gente está até aqui hoje, tem lá uma equipe na NAB vendo equipamento, o que está saindo de novo, enfim, toda a tecnologia agora, essas novas câmeras digitais, já tudo assim em HD, as Alexas, as F65, as F35, tudo isso já está sendo feito, está sendo visto, e a gente vai estar, enfim, em breve com esse equipamento todo na Record. Então, assim, não tem, assim, realmente não consigo te falar, assim... Vou te falar, na verdade, quando eu vi para a Record, assim, aquela coisa de querer montar uma TV nova, de criar um lugar novo, na verdade, assim, é óbvio que eu estava com a faca entre os dentes, né? E na TV Globo eu era diretor, então aqui eu estava almejando uma direção geral, então teve uma... Talvez tenha tido, talvez até um empenho, um sangue no olho meu maior. Alexandre Cabral, estudante de teatro. O que um diretor mais procura num ator? A gente falou disso, né? Um pouquinho. Eu acho que é a verdade, né? Eu acho que é isso, é a verdade. Eu acho que quanto menos atuado, eu acho que é isso. O ator tem que ser, né? Ele vai fazer aquele personagem, ele tem que ser. Não dá para chegar, não dá para ir para coisa farsesca, ou então ficar se utilizando de muletas. É óbvio, tem que ter a muleta, tem que ter a técnica, tem. Mas acho que fundamental tem que ser verdadeiro. Tem que você estar olhando ali, você tem que estar acreditando. Aquele cara é o bêbado, é o delegado, entendeu? É o assassino, é o psicopata, é ele. Assim, 24 horas ali, ele tem que estar naquele personagem, tem que estar incorporado ali. Bom, para terminar, tem mais alguma coisa que você queira dizer? Alguma coisa que você queira falar para a gente? Um recado que você queira deixar para nós, profissionais da arte? Estamos aqui te ouvindo. Olha, isso é difícil, nesse recado, eles pegaram de surpresa aquela frase, né? Aquele momento Marília Gabriela. Não, né? Enfim, só né? se você quiser dizer alguma coisa mesmo, se quiser. Alguma passagem que você esqueceu de contar, que você gostaria de contar. Não, acho que é bem completo, Ju. Acho que na boa. Assim, eu queria agradecer ao Montenegro e Raman o convite. Estou super honrado em ter aqui, vi a turma que esteve aqui, Denise Sarraceni, Luiz Henrique Rios, Denis vai estar aqui semana que vem. Queria agradecer a presença de vocês, a turma aí, 200 mil, né, espectadores de internet, internautas, enfim. E, assim, agradecer, é isso. Enfim, acho que a gente tem que chegar e a gente está sempre sonhando, né? Acho que a nossa profissão é isso, é fabricar sonhos. Eu acho que a gente nunca pode desistir disso. Vamos estar sempre pensando nisso e o próximo trabalho vai sempre ser melhor que o outro.
e assistam a Record, né? Que a gente depende disso. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Bom, só para